O amor de Deus não grita, mas transforma. Ele te vê quando ninguém vê. Ele cuida de você até quando você acha que está sozinho. Essa mensagem é para você que precisa se lembrar que existe um amor eterno, firme e presente em todo o tempo, o amor de Deus. Receba essa palavra como um abraço do céu. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilha para que essa pregação alcance mais corações. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: o amor é o dom supremo. Na realidade é o final do versículo do capítulo 12. Diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O amor não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos, porque agora vemos como em espelhos obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior desses. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu quero dar continuidade. Semana passada nós estávamos aqui no domingo. O pastor Fernando de Floripa veio ministrar conosco. Mas eu quero continuar o que eu comecei no primeiro domingo do mês, quando nós falamos de Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, como eu estava falando, Paulo saiu de Atenas, depois de ter pregado ali no Areópago, ganhou 2 pessoas ali na cidade de Atenas, Dionísio, se eu não me engano, e mais outra pessoa, e batizou essas 2 pessoas. E você vai perceber que Paulo não volta mais a Atenas e não escreve nenhuma carta para Atenas. Ele sai zombado de Atenas pelos filósofos epicureus da época, ali no Areópago, e nós tivemos lá, eu tive o privilégio de pregar lá no Areópago. É uma pedra fora da cidade, na Acrópolis, né? Acrópolis é a cidade que fica no monte, né? Acro, alto, monte, topo, polis, cidade, né? Então, cidade do monte. Acrópolis era a cidade, e o Areópago, ele fica, Areópago ou Aerópago é a mesma coisa, e ele fica fora da cidade. E nós estivemos lá, e ainda tem 3 degraus, tem 3 degraus lá, que Paulo pisou nesses 3 degraus. Algumas coisas foram reformadas, mas os 3 degraus estão lá ainda. Ô Jackson, eu disse, eu não vou perder a oportunidade, eu vou subir aqui também. Só espero que eu não seja decapitado, mas eu pisei lá e me emocionei muito, chorei muito.
e abri as escrituras em Atos capítulo 17 e ministrei lá. E depois de pregar, Paulo vai para Corinto. E em Corinto, se você ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25, Paulo diz assim: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, ele diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele até pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que você não consegue conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Você não vai conhecer a Deus pela sua própria inteligência, porque aprove Deus salvar os que creem pela loucura. Você está num culto que um pastor faz uma oferta e um outro pastor dá um carro. É loucura. Você está em alguns lugares que às vezes a gente faz algumas coisas que parecem ser loucura, mas a Bíblia relata e declara que Deus salva os que creem pela loucura das pregações. Você está num culto, você veio para ouvir uma palavra e de repente o Espírito Santo pega você aí na cadeira, você começa a tremer, não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco ele mesmo tira você da cadeira, traz você aqui na frente, e quando você vê, você está jogado aqui no chão, chorando e adorando a Deus, e você diz: não sei o que aconteceu. Eu sei. É loucura. Sabe o que eu acho? Que a igreja está sóbria demais. Ela está sóbria demais, por isso ela não acredita mais nas loucuras das pregações. Ela está sóbria demais, ela tem argumento demais. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento não se arrepende, porque tem sempre uma desculpa para algo que fez errado. Porque tanto os judeus, Paulo diz, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeu e loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados é poder e sabedoria de Deus. Não é loucura. Alguém parar na sua frente e diz: posso orar por você? E a pessoa ora e fala: olha, eu estou vendo isso. Você diz: como você sabe? Quem contou minha vida? Ninguém contou. É porque essa é a loucura do Evangelho, irmãos. Amém? Não tenha medo de viver no sobrenatural. Não tenha medo. Ah, mas se eu errar alguma coisa, o padrão de Deus não é certo e errado, é bondade e maldade. Porque você vai ver pessoas boas fazendo coisas erradas, e você vai ver pessoas más fazendo coisas certas, mas elas são más, porque Deus não mede as suas ações, mas as suas intenções. As suas intenções. Amém, irmãos? Então ele disse: vocês são salvos pela loucura das pregações. Ele falou aos coríntios: vocês são carnais. Eu sei que há divisões entre vocês. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Apolo. E ele vai falando no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele fala que a pregação dele não está firmada em sabedoria humana. Por que ele fala isso, Natan? Porque ele está vindo do Areópago. E lá ele tentou discutir filosofia, disse: não dá, isso não é. E saiu brabo dali. E quando ele chega em Corinto, uma cidade que tinha uma deusa chamada Afrodite, que vem a palavra afrodisíaco, um deus que era o deus Eros, que vem a palavra erótico, que é desse deus. E ele está lá lidando com gente carnal, com gente imoral. E ali ele passa 1 ano e 6 meses ensinando. Um povo que era politeísta, adorava todos os deuses que tinham. E para não deixar nenhum de fora, eles até botaram um Deus desconhecido. Sabe por que aquela estátua era do Deus desconhecido? Porque eles tinham tanto zelo para adorar todos os deuses, que vai que a gente esquece de algum, põe Deus desconhecido nesse aí, que daí serve para todos.
E Paulo chega lá num povo politeísta que adora todos os deuses da terra, tudo é Deus. Depois que os apóstolos passaram, irmãos, a Grécia até hoje, 95% da Grécia é ortodoxa, cristã ortodoxo, 97% da Grécia, porque depois que os apóstolos passaram, eles deixaram de ser politeístas e passaram a ser monoteístas. Eles adoram um Deus só. Amém, irmãos? Vós sois meninos, ele diz para Coríntios. Ele fala que ninguém pode pôr outro fundamento. Ele fala de renovação de mente, ele fala sobre casamento, ele fala, olha, eu censuro litígios entre os irmãos. Ele fala das coisas sacrificadas a ídolos, porque eles adoravam tanto Deus que sacrificavam para todos os deuses. Ele fala de ceia. Jackson, Paulo não ensina ceia para ninguém, ele ensina para um povo que ele chamou de carnal. Você não vê Paulo deixando a ceia tão clara como em Coríntios. Ali em Coríntios ele escreve a carta para os romanos, mas ali ele escreve sobre o amor, e eu quero parar aqui. Ele fala do amor, ele disse, olha, eu vou ensinar sobre dons para vocês. Vocês querem ser sobrenaturais? Você quer andar no sobrenatural? Ele estava tentando dizer isso. Então eu vou ensinar sobre o dom. No capítulo 12 de 1 Coríntios ele fala sobre os dons, fala sobre os frutos, sobre os dons. Os frutos ele fala em Gálatas, e depois em Coríntios ele fala sobre os dons, Beto. Aí no final do capítulo 12 ele diz, mas eu tenho uma notícia muito melhor para você do que ser usado por Deus. Melhor do que você ser usado é você conhecer esse amor. Um amor que tudo, e eu queria que você guardasse essas 4 coisas. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor jamais acaba. Alguém me perguntou esses dias, pastor, como é que o senhor sabe que alguém ama mesmo, assim, profundamente? Eu disse, quando passou pelo teste dos 4. Que 4? Tudo sofreu, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Tem coisa mais difícil para crente do que esperar, irmão? A doença do nosso século é ansiedade, depressão e estresse. E eu quero conselho, não vai no médico que você vai ter uma dessas 3. Ansiedade é o sofrimento pelo futuro. A depressão é o sofrimento pelo passado. E o estresse é o sofrimento pelo presente. Parece que a gente está fora de órbita, fora de sintonia. Parece que a gente não está na mesma sintonia. Aleluia. E quando alguém pergunta para mim, pastor, como é que o senhor sabe se eu amo mesmo? Como é que eu sei se eu amo a Deus mesmo? Se eu amo o meu próximo? Eu digo, faz o teste dos 4. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não estou suportando? Estou no amor suficiente. Não sabe esperar? Não, mas eu não aguento mais esperar. Dá um glória a Deus só para mim não saber que eu estou sozinho aqui. Isso. Diz, é verdade. Só para mim não me sentir sozinho aqui. Esperar é difícil demais, irmãos. Ele diz assim no verso 9 e 10, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe por que a gente ainda vive cocheando em 2 pensamentos, tateando no escuro, indeciso, volátil? Nós andamos assim porque ainda a gente não abriu o coração para aquilo que é perfeito. Quando vier o perfeito, o que é em parte será aniquilado. As suas convicções, irmãos, elas têm que ser maior do que a sua paixão. Porque paixão pode passar, convicção não. Você tem que ser convicto por aquilo que Deus te chamou para fazer e para viver. Amém, irmãos? Você tem que ser convicto. Então faz o teste com você mesmo, dessas 4 palavras. Você tudo já sofreu, tudo já creu,
já suportou. Não, isso eu não suporto mais. Não fala isso para Deus, não fala. Porque pode acontecer de novo e você suporta. Parece que a gente fica ameaçando. Agora não, agora é a última vez. É a última vez. E Paulo fala em 1 Coríntios 4,19, ele diz: filhinhos meus, por quem eu de novo sinto dores de parto. Ele estava dizendo o seguinte: eu já senti dor de parto uma vez por vocês, mas eu vou sentir de novo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, né? Ou é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19? Eu acho que é 1 Coríntios 4, 19. É Gálatas? É Gálatas, né? Isso, é Gálatas. De novo eu sinto dores de parto. Quem tem mais de um filho aqui? Você sentiu dores de parto no primeiro, sentiu dor de parto no segundo, ok, normal. Mas ele está falando de ter dor de parto pelo mesmo filho, que você está gerando pelo mesmo filho. Quem já teve dor de parto num filho para ele nascer? Quem já sentiu dor de parto? E depois teve que sentir dor de parto de novo para gerar ele no espírito. Quer saber de uma coisa, mãe? A dor de parto nunca vai acabar. Você não sente mais ela no órgão genital, mas você sente na sua alma, no seu espírito. Porque toda vez que o seu filho estiver sofrendo, você vai sentir dor de parto de novo, e de novo, e de novo. E Paulo diz: por quem de novo eu sinto dores de parto. Ele estava dizendo para eles: eu já sofri por vocês, Gálatas, agora eu estou sofrendo de novo por vocês. Uma prova do amor não é uma vez. Fez para mim, eu já vi gente falar assim: fez para mim é uma vez só. Te peguei. Quem já falou isso? Fez para mim. Vamos brincar. Isso, levanta a mão bem alta. Isso, diga assim: eu. E passou de novo. E sofreu de novo. E disse: para mim fez para mim é uma vez só. Quem já falou isso? E depois passou de novo. E viu que não era uma vez. E de novo. E aí parou de falar de uma vez só. É ou não é? Irmão, quem anda com Cristo tem uma escolha. E a escolha é Cristo. Amém? Deus não perguntou para Adão. Deus perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Quando Deus chegou no jardim, ele disse: Adão, o que você fez? Não, ele perguntou: Adão, aonde você está? Ele não disse o que você fez. Porque o problema não é o que você fez, foi o que você fez te levou para onde você está. Esse é o seu problema. Porque para Deus perdoar pecado não é problema, irmão. O problema é para onde o pecado está te levando. Amém? Para onde isso que você está fazendo está te levando. Porque Deus pode perdoar você aqui agora. Amém? E não sou eu que estou falando, as escrituras: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus perdoa de novo, e se vocês forem fiéis, eu continuo fiel, diz o Senhor, porque eu não nego a minha palavra. Deus vai continuar fiel. O problema de Deus não é o que eu fiz, não é o que eu faço. O problema é o quem eu estou me tornando por aquilo que eu faço e para onde eu estou indo. Porque Adão fez e já foi se esconder. Ele fez e já se escondeu. E quando Deus chegou, ele estava escondido, com medo, porque ouviu a voz. Já não era mais a mesma relação que Deus vinha todo dia no crepúsculo, no final do dia está com Adão. Já não era mais, a relação foi comprometida. O pecado faz isso, ele compromete a relação sua com Deus. Ah, pastor, mas eu ouço tanto isso, irmãos. Você quer ver na internet? Às vezes você não tem nada para fazer, fica mexendo nos videozinhos, passando aqueles videozinhos. É tudo 8 maneiras de você ficar rico, 10 maneiras de emagrecer sem parar. Como é que o cara vai emagrecer sem parar de comer, irmão? Não existe isso, isso é mentira. Tenha crédito sem ter dinheiro, tenha dinheiro sem ter crédito. Como
me explica o que eu preciso de dinheiro amanhã. Fala para mim. É fake, meu irmão. É fake. Dá para jogar sem treinar? Não dá. Dá para fazer alguma coisa sem treinamento, sem preparo? Amém, irmãos? Sem preparo? É bom errar no treino, irmão, para não precisar errar no jogo. É melhor. Deus não perguntou a Adão o que você fez, mas aonde você está. Então eu quero usar uma palavra que o meu irmão usou ontem de manhã. Ontem de manhã, o Júnior pregou lá em Goiânia e falou uma coisa que eu quero usar aqui. Ele disse: Jesus está voltando para lugares que ele já esteve antes. Está voltando para a sua casa. Está voltando para a sua empresa. Não, mas eu oro lá em casa. A gente tem culto lá em casa. A gente tem culto na empresa. Você pode fazer culto na igreja sem Jesus. Você pegar um pastor que sabe pregar, irmão, que já leu a Bíblia, que tem os versículos na ponta da língua. Não é decorar versículos, irmãos, que eu preciso. É a vida de Cristo fluindo de mim, da sua vida. E a vida de Cristo, não dá para viver com Cristo sem amor, irmãos. Sem amor não dá, meu irmão. Você pode ser teólogo, antropólogo, filósofo, você pode ser o que você quiser. Sem amor nada serei. Mas eu sou bom, eu sou generoso, eu dou meus bens. Você pode dar dinheiro, irmão. Você pode dar o dinheiro à vontade. Se você não tiver amor, você não o representa. Não, mas eu tenho amor. Deus não tem amor, Deus é amor, irmãos. A gente não tem. Deus tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Não, porque Deus não tem quantidade de amor, Ele é amor. Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Pode? Não. Se não tem nada que você pode fazer para Ele te amar mais, também não tem nada que você pode fazer para Ele te amar menos. Mas você ama uma pessoa, ama ou não ama? Aí ela pisa na bola com você, faz mal para você. Pegou. Aí você diz: nunca mais. Ó, os mais velhos entenderam. Nunca mais. E você quer comparar esse amor com o amor de Cristo? Você quer comparar esse amor com o amor de Cristo? Esse não é o amor de Cristo. Sabe o que nós temos que fazer hoje, irmãos? Eu como pastor, sabe o que eu tenho que fazer hoje? Nos dias de hoje, sabe o que é que eu tenho gasto a minha vida para fazer? Reevangelizar os crentes. Eu estou pregando de novo para os crentes aceitar Jesus, irmão. E se você é crente, não perca a oportunidade hoje. Olha, tem uns irmãos que eu queria batizar de novo. É porque não deve, não precisa. Mas eu não queria batizar com água não, era com que boa, cândida. A gente misturou tudo, irmão, virou um balaio de gato. Misturou tudo, misturou filosofia com autoajuda. A gente tem muita autoajuda, não é ajuda do alto, irmão, é autoajuda. Autoajuda sem a ajuda do alto não ajuda, irmão, atrapalha. Atrapalha porque está te colocando força que você não precisa. E se você adquirir uma força que você não precisa, você vai querer usar essa força no evangelho para tocar Deus. Deus não precisa da sua força para te amar. Ele até diz: você é fraco. Mas diga ao fraco: eu sou forte. Mas só diga quando você estiver com ele. Sozinho não diga não. Sem Deus não diga eu sou forte, porque você vai cair por terra. Jesus está voltando para lugares que ele já esteve antes.
Ele está voltando, irmãos. Lembra quando você levantava a mão assim e já chorava? Lembra? Lembra quando você era inocente e acreditava? Eu tenho saudade da inocência às vezes. Eu preferia saber menos coisas que eu sei hoje, mas ter a inocência que eu tinha. A gente ia no monte, irmão, o graveto acendia, e a gente trazia o graveto para casa no bolso, botava na sala, chamava os filhos, apagava a luz, orava, acendia tudo e chorava todo mundo. O graveto, irmão, o graveto. Eu fazia coleção de graveto, irmão. A gente acreditava nas coisas. Acabava a gasolina do carro, não tinha dinheiro para pôr, a gente orava no tanque. Eu já orei no tanque da moto, vindo de Barra Velha, de uma casa de recuperação que eu fui ministrar. Eu não tinha gasolina para pôr na moto, estava com a moto de um amigo, e o amigo era mais ferrado do que eu. Quando a gente está começando, irmão, nem os amigos são poderosos. Você tem que ajudar os amigos, né? E os amigos dizem assim: Deus mandou te ajudar. E quem precisa de ajuda é ele, que está mais pior do que eu. Não, quando eu comecei, não chegou um amigo assim poderoso, irmão. Tudo pior do que eu. Chegava lá em casa meio-dia ainda para comer a minha comida. Não tinha nada, ele ainda comia a minha comida ainda. E aí eu fui ajudar um amigo, botei ele na minha casa, saímos. Quando nós voltamos, eu tinha roubado a gente. Crente, aleluia. Oh, aleluia. Roubou a nossa televisão, né? E nós crentes pensamos: Deus não quer que a gente assista a televisão. Não, irmão, quem não queria era o diabo. Porque Deus não rouba a televisão de ninguém. Mas a gente crente, inocente. Eu não é inocente e orar, Deus me livre, orar debaixo do chuveiro sem roupa. Acordar de madrugada para orar, tinha que botar roupa. Só não botava o tênis para não fazer barulho, mas tinha que botar roupa, porque senão Deus não vem. Olha a ignorância, irmão. Até que eu li: Adão se escondeu porque estava nu. Eu digo: mas eu não sou Adão caído. Eu não sou Adão caído, cara. Eu sou Cristo, eu sou descendente de Cristo. Eu sou um pequeno cristão. Eu sou um pequeno Cristo, um cristão que morre na cruz nu. Aleluia. A gente foi lendo, as coisas foram ficando claras. A gente foi suportando a pressão, suportando os irmãos. Suportando o irmão hoje, irmão. Do jeito que vier, 2 palitos. Não estamos nem aí. Pode bater, pode falar. Eu só não quero uma coisa: perder essa paixão violenta por Cristo. Eu não quero perder essa paixão violenta por Cristo. Você não vai num evento para aprender sobre amor, irmãos. Amor você tem que aprender sozinho com Cristo. Amor você tem que aprender sozinho. Para viver em amor, eu preciso viver em autorresponsabilidade. Eu tenho que entender que eu sou o único responsável por tudo que me acontece, seja de bom ou seja de ruim. Eu preciso assumir isso. As minhas ações, as minhas omissões, as minhas reações, eu sou responsável por elas. E eu tenho que parar de transferir culpa. Por que eu passo sempre os mesmos problemas? Você já perguntou? Não precisa levantar a mão agora não, mas só pensa e ri. Você já percebeu que você às vezes vive no ciclo dos mesmos problemas sempre? Por quê, pastor? Eu vou te dizer por quê. Porque eu nunca assumi que fui eu, que foi por causa de mim. E já que eu não fui eu que errei, eu não preciso fazer nada para mudar. E esse é o problema da igreja de Laodiceia, dos nossos dias. Pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada,
mas é miserável, pobre e segue nua. E só tem uma saída para essa igreja. É a igreja dos nossos dias, a igreja do nosso século, que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada. E ele diz: mas tu não sabes que tu és miserável, pobre e segue nua. Mas eu vou te dar um conselho, só tem um conselho, só tem uma saída: compra de mim ouro puro, para que tu sejas rica. Compra de mim vestes brancas, para que tu sejas pura. Compra de mim colírio para os teus olhos, para que tu enxergue. E esse comprar não é negócio, não é business, não é você meter a mão no bolso, pegar o dinheiro para comprar, porque a moeda do reino de Deus é a sua vida. Jesus te comprou por bom preço, e não comprou com dinheiro, ele comprou com vida. Evangelho, você pode dar dinheiro. Nós falamos de oferta aqui, falamos de uma necessidade. Você pode dar dinheiro, se você não der a vida, não adianta. Porque a moeda de Deus é a vida. E ele diz com clareza, Jesus diz: assim como eu dei a minha vida por vós, vós sois meus discípulos, e também der a sua vida pelo outro. Sabe o que é dar a vida? É se importar. Eu acredito que nesse século, nesse tempo, Deus vai usar quem se importa. Não é só quem se preparou, quem estudou, quem apontou o lápis. Não, é quem se importa com o outro. Quem se importa com o outro. Deus vai usar quem se importa, quem chora por gente que nem conhece, quem está disposto a dar a sua vida. É isso, Luiz, você está disposto? Nós queremos dar a nossa vida por alguma coisa que nos dê retorno, e o Senhor diz: o seu retorno é morte. O seu retorno é morte. Nós estávamos lá em Olimpo, Jackson. Cara, que forte foi lá. Nós estávamos nas ruínas de Olimpo, da onde saiu as Olimpíadas. E nós estávamos lá nas ruínas. E a nossa guia, uma grega, nasceu no Brasil, mas foi criada na Grécia, muito inteligente. Ela parou e disse: pastor Luiz, aqui era onde acendia o fogo das Olimpíadas, que era para adorar Zeus. E aqui está tudo em ruínas. Aqui acendia o fogo. E aí você olhou para aquela ruína onde acendia o fogo. Aí você pensa numa profecia de Jesus, quando olhou para Jerusalém e disse: não ficará pedra sobre pedra, mas eu vou levantar um templo e vou acender um fogo dentro desse templo. E esse fogo não vai adorar outro Deus, ele só vai adorar um Deus. Aleluia. E você é o templo do Espírito, e o Espírito Santo em Pentecoste acendeu um fogo dentro de você. Ei, esse fogo está aceso. Ei, eu queria que vocês estivessem queimando. Sabe o que eu digo para você? Você nunca vai viver em ruínas, você vai viver em eternidade. E a gente andando lá pelo Olimpo, as ruínas. Por isso que Paulo pregou: aqueles que correm no estádio, correm para ganhar uma coroa corruptível, mas vocês não, vocês vão ganhar uma coroa incorruptível. Quando nós olhamos aquela cidade em ruínas, onde acendia o fogo, não existe mais. Onde adorava os Zeus não existe mais. Tudo em ruínas. Mas aí dentro tem um templo. Vós sois templo do meu Espírito, e o meu fogo está aceso aí dentro. Você não precisa acender mais uma vela para mim, não. Você não precisa acender mais uma vela para as almas, não. Aleluia, aleluia, porque o meu fogo que está aí dentro vai permanecer você aquecido, vai manter você aquecido e permanecer você no propósito. Aleluia. Diga comigo: amor, dom supremo. Amor é dom supremo. Nós fomos chamados para curar. Através de quê? Do amor, irmãos. Como é que se cura alguém em rejeição? Com amor. Como é que se cura um rejeitado? Com amor. Como é que se cura um rebelde? Com amor, irmãos. Não é dando castigo, é amando.
Como é que se cura um drogado? Amando. Como é que se cura um viciado? Uma prostituta? Pensa naquela mulher que já teve 6 maridos e agora passa alguém por ela naquele poço e diz: agora eu sou o 7º marido, eu sou o perfeito. E se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria, e eu te daria água viva, e você beberia essa água, e dentro de você nasceria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Meu Deus, aquela mulher deixou o balde, deixou tudo para trás, entrou na cidade jorrando, e disse: eu conheci um profeta que me disse tudo. Jesus não disse tudo, ele só disse sobre os seus maridos. Aleluia! Aleluia! Não deixa apagar o pavio que fumega, irmão. Provoque esse fogo todos os dias. Force o choro, se não der, esfrega os olhos até você chorar de novo. Não perca a paixão por coisas visíveis e palpáveis que vão te tirar do trilho. Aleluia! Amanhã vocês vão para os jogos e vamos torcer para vocês vão ganhar um troféu. No outro dia começa tudo de novo, treino de novo e tudo de novo. Porque você não pode trocar uma coroa corruptível por aquilo que é incorruptível, que ninguém pode tirar de você, que é vida eterna. Que é vida eterna. Aleluia! Eu não posso estar doente por aquilo que eu fui chamado para curar. Eu fui chamado para curar pessoas, eu não posso estar doente por causa de pessoas. E se eu estou doente por aquilo que eu fui chamado para curar, então quem precisa de cura sou eu nas emoções, não são elas. Sou eu que preciso. Você foi chamado para curar pessoas, irmãos, pelo amor de Deus. Eu não estou falando pelo amor de Deus em desespero, eu estou falando, você foi curado para curar, você foi chamado para curar pessoas pelo amor de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. É só isso que você precisa fazer. Não é nem pelo seu amor, porque só o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera, mas ele jamais acaba. Pastor, mas eu ainda não consigo. Mas quando vier aquilo que é perfeito para a sua vida, o que é em parte da sua vida vai cair por terra e você vai conseguir. Aleluia! Aleluia! Diga para alguém que está do seu lado: seja aquele que cure as feridas, não aquele que as causa. Seja aquele que cure, não aquele que cause feridas. Seja o homem da cura, a mulher da cura. Quem passar por você vai ser abençoado. Quem for tocado por você será abençoado. Seja alguém que ame, principalmente quem não te ama. Jesus deixou claro: amar os que te amam é fácil. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas amar é fácil. Não, não é fácil não. O tempo mais perigoso da sua vida é o tempo que você ama as pessoas. É perigoso demais. Por quê, pastor? Porque nós temos um senso de prevenção. A gente quer se preservar. E o nosso problema de relacionamento é esse, que a gente quer se preservar da dor e por isso não se aprofunda em amor. A gente quer se preservar. Aprenda a amar como Cristo, querido. Então para que Deus me prova, pastor? Para você aprender a amar. Porque você não vai aprender a amar numa sala de aula. Deus te prova, o motivo de Deus te provar é para te ensinar a amar. E a minha pergunta é: você já aprendeu a amar? Porque você pode aprender a profetizar, você pode aprender conosco a Bíblia, você pode aprender a administrar, você pode aprender
muitas coisas com Jesus e com os homens, mas amar, você só aprende com Jesus. Só Jesus pode te ensinar. E Ele vai te provar, até você aprender a amar. Irmão, Ele vai te provar, e vai provar, e vai provar. E quando você ora assim, Senhor, eu quero amar as pessoas, no outro dia aparecem uns enviados. Eles são enviados, irmão, de Deus. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eles são enviados para te provar. Você diz, Deus me dá paciência. No outro dia você é atribulado na paciência. Porque você ora por uma coisa, você diz, Deus me enche. No outro dia Ele te esvazia. Porque Ele faz tudo ao contrário que você está pedindo. Porque Ele não vai construir sobre um fundamento incorreto. Primeiro eu tenho que me esvaziar de toda a carnalidade, de todo o meu humanismo, de tudo aquilo que não é de Deus para a minha vida. E quer saber de uma coisa? Não adianta você pregar, orar, falar por 2 horas e sair dali e ter uma atitude de desafeto. Por quê? Porque Deus responde mais o seu coração do que as suas palavras. Deus responde muito mais o seu coração do que as suas palavras. Aleluia. Romanos 8, abra comigo Romanos 8, versículo de 6 a 9. Romanos 8, de 6 a 9. Diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus te deu o Espírito Santo porque você é dele. E quem anda na carne não pode. Quem é que anda na carne? Aquele que só anda para satisfazer os desejos da sua carne, as suas vontades. Aquele que não se submete à vontade de Cristo. Aquele que até no casamento só faz a sua vontade, não faz a vontade do seu cônjuge. Eu pensei que umas irmãs iam dizer, é verdade. Aleluia. Você sabe que você pode estar sendo usado por Deus com um comportamento carnal? Você sabia que você pode estar sendo usado por Deus, Deus te usando, pessoas sendo curadas, caindo não são, recebendo profecias. Ou seja, você pode usar, Deus pode te usar mesmo não se agradando de você. Você sabia que Deus pode te usar mesmo não se agradando do seu comportamento? Ele pode te usar. Por isso que ser usado por Deus não me aprova. O que me aprova é o tanto de Cristo que tem em mim e de tanto de mim que tem em Cristo. Quanto Cristo tem da minha vida, quanto Cristo tem da minha vontade. Não é ser usado, irmãos. Ser usado é a parte mais fácil do Evangelho. Aleluia. Sabe que às vezes nos falta paixão para fazer as coisas para Deus. Até para ficar lá no estacionamento da igreja, mas eu preciso ter paixão por Cristo. Porque senão, se alguém estacionar o carro errado, eu saio no braço. E nós já tivemos irmão que saiu no braço aqui. Mas depois a gente orava e ele chorava. E passava. Você tem que estar apaixonado. Se o que você faz, você não precisa disso para viver, você não entregará a sua vida para isso. Eu vou repetir. Se o que você faz, você não precisa disso para viver, você não entregará a sua vida para isso.
Não sei se você já assistiu um filme chamado Fome de Poder, que fala da história do McDonald's. Você já assistiu esse filme? Eu recomendo, muito bom. Esse cara, ele começou a vender a sua franquia. Ele começou a vender a franquia do McDonald's para pessoas ricas. Começou a vender a franquia por toda a América para pessoas ricas. Mas essas pessoas que compravam a franquia, elas não trabalhavam no McDonald's. Elas não trabalhavam com produto. Então o que elas faziam? Elas terceirizavam a gestão e elas não seguiam à risca a forma ou a fórmula do hambúrguer, da modelagem do lanche. E aí, irmão, essa venda foi um fiasco. Por quê? Porque esses caras ricos compraram a franquia para ganhar dinheiro e não tem problema nenhum com isso. Só que como eles não precisavam daquilo para viver, eles não se entregaram para aquilo de paixão. E aí apareceu um cara que estava com uma necessidade terrível. E ele quebrou o protocolo, ele foi vender para esse cara. E esse cara era pobre. Esse cara era pobre, mas como ele precisava tanto daquele negócio, ele foi para dentro do balcão e fez o lanche exatamente como dizia a fórmula no gabarito. Montou o lanche como que era para fazer. E ele explodiu de vender. Moral da história: se você não tem paixão pelo que você está fazendo, você faz de qualquer jeito. Ou faz só porque está ganhando alguma coisa por isso. Ou faz só porque ele é conveniente. Ou faz só porque você recebe alguns louvores por isso. Mas se você tem paixão pelo que faz, irmão, ninguém vai fazer tão bem feito quanto você. Aleluia. Aleluia. Evangelho é vida, irmãos. Evangelho é vida de Deus pulsando. Aleluia. Hoje você vai ver muitos homens fortes no Evangelho. Eu estava com um homem ontem, o pastor Abraão, 80 anos de idade. 80 anos de idade, fogo puro, velhinho chapado. Eu vou te falar uma coisa: por trás de toda pessoa forte tem uma história que não deu para aquela pessoa nenhuma escolha, ele teve que fazer. Essas pessoas ficam fortes, irmãos. Pessoas que não têm escolha. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Paulo dizia: se eu não pregar, se eu não me entregar a isso, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo dizia: ai de mim. Enquanto você não ter esse compromisso com as Escrituras, com o Evangelho, irmão, você pode só está prosperando, você tem uma empresa, glória a Deus, você tem um negócio, você tem um emprego, glória a Deus, não tem nada errado com isso. Mas se você não tem paixão por que você está fazendo, aleluia, você precisa ter paixão. Aleluia. Todo homem apaixonado por Deus é um guerreiro, irmãos. O maior guerreiro da Bíblia foi Davi. E o maior adorador também foi Davi. Porque adoração e guerra andam juntas. Todo grande adorador será também um grande homem de guerra. Será um guerreiro profundo nas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Eu quero declarar que você não vai só ler livros de histórias, você vai escrever a história. Você vai escrever a sua história. Ei, irmão, levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sabe por quê? Porque só a eternidade pode satisfazer seu coração, mais nada. Nada pode satisfazer o seu coração. Bens não vão satisfazer você. Quanto mais você tem, mais você vai querer. Não tem problema, porque Deus te deu essa capacidade de adquirir. Mas Deus colocou a eternidade no teu coração, porque só a eternidade pode te satisfazer, querido. Só a eternidade. Aleluia. Eu estive em Filipos. Eu estive no lugar onde Paulo e Silas foram presos, e à meia-noite começaram a cantar. Aleluia. As cadeias romperam, as correntes caíram, as portas caíram, e eles foram salvos. Foram levados pelo carcereiro, o carcereiro lavou as suas feridas, e eles voltaram para a cadeia.
Oh meu Deus, que coisa linda. Tome decisões fortes na sua vida, irmãos, de servir a Deus. Ouvir é importante, é muito importante. Sentar aqui para me ouvir, como é importante ouvir. Eu gosto muito de sentar para ouvir meus irmãos. Mas irmãos, falar também é essencial. Pessoas que te rodeiam também precisam ouvir. Aleluia. Pastor, essa semana eu falava com alguém que dizia assim: pastor, dentro do ônibus da caravana, pastor, eu queria fazer mais coisas para Deus. Eu queria ter essa autonomia que o Senhor tem. Parece que Deus te deu carta branca para você fazer o que eu quero. Eu digo: não, não é assim não, querido. Eu disse: antes de Deus te dar autonomia, tem que ter sintonia. Só quem anda na sintonia vai ouvir sem ruído. Deixa eu te falar uma coisa. Deus precisa dessa paixão, irmãos. Porque nos dias que nós estamos hoje, a sua inteligência não vai convencer pessoas. O seu QI, a sua capacidade intelectualizada não vai convencer pessoas. Sabe o que vai convencer pessoas? É a tua paixão por aquilo que você faz. É a tua paixão por aquilo que você faz. Aleluia. Pastor, mas é difícil. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só corre atrás da maioria, irmãos. Natan, a gente tem dificuldade de ser convicto por algumas coisas. E vamos fazer uma votação, e se quem não concordar, eu também, então eu concordo também, porque para não ficar de fora, né? Só eu que não estou concordando, todo mundo. Não, irmãos, cuidado da maioria. Eu vou falar uma coisa que parece uma heresia, mas não é, e eu termino aqui. Não, eu não termino ainda, pera, mais um pouquinho. Cuidado com a maioria. Jesus não é a maioria. Jesus é único, Jesus não é a maioria. Irmão, sabe quem foi que não entrou na arca? Foi a maioria. Você sabe, foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Quem estava sozinho com Deus lá no monte não participou. Irmão, foi a maioria que vai entrar pela porta larga. É a maioria que quase todos esfriará o amor. É a maioria que ignora os seus deveres. É a maioria que concorda com os pecados. É sempre a maioria, irmãos. Então, se você estiver preso nas suas convicções, abra sua mente, mas não ao ponto de perder o cérebro, mas abra sua mente e pense. Talvez é tempo de você buscar Deus para os novos lances que você tem que dar, para os novos degraus que você tem que subir. Quem sabe você está tão acostumado a fazer que você já botou no piloto automático, não precisa mais consultar Deus. Eu já sei, pastor. Como dizia a minha mãe, capítulo 1, você não é a maioria. Mas mãe, todo mundo faz, mas você não é. Quem já ouviu isso da mãe? Você não é todo mundo. Sabe o que a sua mãe está tentando dizer para você? Você é diferente. Você é zica, mano. É diferente. Você é o cara. Aleluia. Não confunda o que te faz feliz com aquilo que distrai a tua tristeza. Às vezes você só está distraído na tristeza, mas não está feliz. Aí, para distrair da tristeza, você assiste um filme. Para distrair da tristeza, você vai dar uma volta de carro. Para distrair da tristeza, você faz uma compra, você adquire algo. Você só está distraído da tristeza, mas não está feliz. Mas o espírito da alegria, o espírito da felicidade. Ei, se você entrar nesse lugar, você não vai mais comprar amor pelo serviço, não vai mais fazer algo para se sentir alguém. Se ninguém te amar, está perdendo, porque você vai se amar e vai amar a Cristo. E se ninguém te amar, perdeu, mano, porque não conhece quem você é. Amém? Amém?
Aleluia. Ah, mas todo mundo fala mal de mim, pastor. Sabe por que falam mal de você? Porque se falasse, pessoas que falam mal de mim, falam porque necessitam disso. Porque se falasse deles, ninguém parava para ouvir. Aleluia. Se estão falando mal de você, é porque dá ibope. Porque se falassem dele mesmo, ninguém parava para ouvir. Como é chato ouvir alguém falar de si mesmo. Mas como é bom ouvir alguém falar mal dos outros. Oh, meu Deus. Aleluia. Diga comigo, meu coração está aberto, Senhor. Aleluia. Diga comigo, eu sou um homem de bom coração. Eu não sou um homem de decoração. Não decore, irmão. Não decore o seu coração com hipocrisia. Por favor, não decore o seu coração com hipocrisia. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Não decore ele, não deixe ele lindo para quem passar de uau, que coração lindo, podre, de plástico. Rasgue o seu coração com o amor de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu paro aqui. O Senhor está dizendo para mim não ouvir mais ninguém? Não, eu estou dizendo para você ouvir bons conselhos. Ouça, agradeça todos os conselhos, mas faça o que Deus te mandou. Santo, poderoso Deus, Deus fiel, Deus justo e maravilhoso. Pai, eu quero contemplar, Senhor, a tua beleza nesta tarde, Senhor, juntamente com cada um dos teus filhos. Através, Senhor, destas pregações, ó Pai, tenho contemplado as tuas mãos, Pai, operando no meio destas vidas. Tenho contemplado o teu agir, Senhor, e que eles venham contemplar também, Senhor. Que cada pregação, Pai, venha mudar a história e mudar cativeiro, Senhor. Que cada pregação que essa pessoa tem ouvido e vai ouvir, Pai, continuará ouvindo, Senhor, seja para ela um bálsamo, Senhor. Seja para ela, Senhor, um refrigério, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, também clamo por saúde, também clamo por cura. Meu Deus, eu clamo, Senhor Jesus, para que esta pessoa possa sair, meu Deus, no marasmo em que ela se encontra, na procrastinação, Senhor. Vai mudando, Senhor Jesus, vai mudando para esse cativeiro, abre as portas, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que quer fazer concurso, essa pessoa que quer fazer o Enem, essa pessoa, meu Deus, que quer um trabalho melhor, essa pessoa que quer progredir, mas algo impede. Que o Senhor possa abençoá-la, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, dar resistência para ela, Senhor. Que essa pessoa seja resiliente naquilo que ela quer fazer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, Senhor, dá ânimo, Senhor. Meu Deus, tira essa depressão, Pai. Tira essa opressão, Senhor. Meu Deus, continua agindo na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai querido. Toma, Senhor, a cada um com a sua destra poderosa. Sustém, Senhor. Meu Deus, o vigor que essa pessoa precisa, Pai. Meu Deus, tira essa murmuração, que essa pessoa venha entender, Senhor. Meu Deus amado, que a fé, Pai, ela move montanhas, Senhor. A fé é aquilo que nós cremos no invisível, Senhor. Oh, como o Senhor tem usado o teu servo para falar. Fé, Pai, é o Senhor colocar, é nós colocarmos os pés e o Senhor colocar, Senhor, a terra. É assim, Senhor, nós precisamos dessa fé, Pai, inabalável. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter fé, que o Senhor nos dê ânimo, Senhor. E eu profetizo sobre cada vida, eu profetizo sobre cada um daqueles que assistiram, que irão assistir, Senhor, que venham ter vigor, que venham ter fé, que venham ter força, para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês que assistiram, que chegou até aqui, por favor, irmãos, continue levando esta palavra adiante, inscrevam-se, ative o sininho para que cheguem para vocês as notificações, curtam, compartilhem por aquele que precisa, nos ajuda a levar essa palavra adiante. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilha para que essa pregação alcance mais corações.